Duda, vem aqui orar pra gente iniciar o culto. Alô? A paz do Senhor a todos. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o compromisso no coração de cada pessoa para estarmos aqui louvando e engrandecendo o Seu santo nome. Senhor, que bendito seja o Seu nome, que Seu nome seja louvado nessa noite e venhamos sair aqui cheios do Espírito Santo do Senhor. Senhor, nos ensina a ser pessoas melhores na Sua presença, que possamos sempre estar preparando o lugar, Deus, para poder Te receber, Senhor. Deus, enche os nossos corações através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar. Use a pessoa que for ministrar a Tua palavra essa noite, Deus, e que esse memorial seja, Deus, mais um para poder nos enchermos do Teu amor, enchermos, Senhor, de Ti. Deus, eu quero Te agradecer porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor nos colocou aqui neste lugar, nos escolheu para podermos viver na Sua eternidade. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, ó, em nome do nosso Deus. As palmas ao Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, sem sofrer tardes, sua glória vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida vida, De graça recebi, por Sua cruz, a morte me livrou. trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Declare, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu mais uma amor. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, por o Senhor nos mostrar, ó Pai, o caminho que temos que seguir. Ó Pai, por o Senhor nos encorajar, ó Pai, a cada dia, através do Teu Espírito Santo, que devemos estar nesse caminho, ó Deus. Estar, ó Pai, sempre, ó Deus, olhando para o alto, ó Deus, que é lá onde o Senhor está. Ó Pai, que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, diante de Ti. Que possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, nos mantermos firmes, ó Pai. Porque o caminho e a verdade e a vida é o Senhor, ó Deus. Pai, ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a estar, ó Pai, caminhando sempre para o alvo que é o Senhor, que é Cristo, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele também tem voz e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também os amarei e me manifestarei a Ele.
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, todo o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Será seu grande amor, ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Sua igreja canta para sempre.
Cante assim. Até estremeceu. Palmas louvam o nosso Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou, morreu por mim e por você naquela cruz. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Ó Deus, que a Tua palavra possa, ó Pai, penetrar os nossos corações, ó Deus, e falar, ó Pai, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Pai, acalentando e exortando, ó Deus, que no nome de Jesus o Teu nome seja proclamado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, irmãos. Olha, se eu soubesse que ia fazer tanto frio, eu tinha deixado a ceia para domingo. Tô brincando. A gente queria mesmo provocar, podermos estar juntos aqui nessa noite, na noite de sexta-feira, para a gente poder ceiar, já que a gente não pôde estar no primeiro domingo fazendo isso, né? Abra sua Bíblia, sem delongas, sem demora, Mateus 6, 34. Hoje pela manhã, não, desde ontem, né? A gente está na correria da madrugada, porque chegou o Charles lá em casa. Ainda não chegou lá em casa, né? Mas saiu lá de casa na barriga e ainda não voltou. Vai voltar carregando a mãe nas costas e o pai. Mas é claro que nesse tempo de expectativa, eu estou falando de nós lá em casa, isso acaba gerando uma ansiedade no nosso coração, né? Quer seja viajando, quer seja estando aqui, enfim. Não sei como foi a sua semana, mas eu espero que tenha sido uma semana muito abençoada, muito cheia de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. E eu queria compartilhar um pouquinho com você nessa noite sobre ansiedade, né? Bem rapidamente, porque hoje, além da correria da semana e desse dia, do dia de ontem e dia de hoje especial, com a chegada do segundo, né? Do nosso segundo, eu fui despertado por uma palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Então, Mateus 6, do 25 ao 34. Você já conhece esse texto? Esse texto fala sobre preocupação da vida ou sobre ansiedade, né? Preocupação nada mais é do que ansiedade. O que é ansiedade? É você trazer do futuro alguma coisa para hoje, alguma coisa que você ainda vai resolver lá na frente, alguma coisa que você tem que resolver, ou alguma coisa ainda que está tirando o teu sono, que está te preocupando, mas que você não sabe se vai resolver ou não. Isso é ansiedade, né? É um mal do nosso tempo, já não só desse tempo, mas já do finalzinho do século XX, início do século XXI, mas que tem perturbado muita gente, que tem colocado muita gente até enferma, de forma muito cruel. Depressão e ansiedade é a doença. Eu lembro que na década de 70, nos Estados Unidos, quando começou o surto de câncer, né? Surto é quando é uma epidemia, quando é um vírus, uma bactéria. Mas, digamos assim, todo mundo, todo ator famoso, atriz famosa tinha câncer. E a gente falava assim, isso está tão distante de nós, né? Chegou a década de 80, começaram a surgir os casos no Brasil e no mundo também. E a ansiedade, a preocupação também já foi algo tão distante de nós. Mas hoje, a maioria da população, antes da pandemia e durante a pandemia e depois da pandemia, vem sofrendo seriamente
com isso, de depressão e ansiedade. Mas eu não vou falar sobre depressão. Eu vou ter, e não apenas de ansiedade, trazer uma ideia diferente para você pensar com você. Então diz assim, Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Na NVT eu estou lendo. Se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. Quem é que não se preocupa com isso? Jesus está dizendo isso, né, para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo. Não se preocupe com a vida diária, com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber, com aquilo que vai vestir. Por incrível que pareça, 2023 anos depois, nós continuamos também a nos preocupar com essas coisas. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Aqui é mais ou menos assim, esse dia foi tão rápido, se tivesse mais uma horinha hoje. Né? Tem dia que a gente fala assim, Senhor, podia ter sido 24, podia ser 48 horas esse dia de hoje. É o que Jesus está falando aqui. Quem é que pode acrescentar uma hora a mais ou tirar uma hora a menos? Tem dias também que a gente fala, nossa, esse dia não passa, não é? Quem é que pode acrescentar ou tirar? 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Marca aí na sua Bíblia isso. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então, se Ele sabe, eu não preciso pedir por isso. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu tenho que trabalhar, mas eu não preciso ficar pedindo por isso. Aí Ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Basta para hoje o problema desse dia. E graças a Deus que nem o problema de hoje a gente trouxe aqui agora à noite, que já ficou para trás. Se resolveu, resolveu. Se não resolveu, não vai resolver. E se vai resolver amanhã, só vai resolver amanhã. E pode ser que nem resolva amanhã também. Olha que coisa. Hoje eu fui despertado por uma palavra em inglês. Nada da minha viagem, nada disso não. Que é fear of missing out. Alguém fala inglês aqui? Não? Está estudando? Não? Me ajuda aí. Mas significa o medo de perder. E é isso que Jesus estava se referindo aqui, não o medo de perder um objeto. Onde eu coloquei a chave do carro? Onde eu coloquei minha carteira? Onde eu coloquei isso? Puxa, eu perdi aquele, fui lá no centro de Guarulhos e perdi aquele objeto. Não é esse medo de perder alguma coisa. Mas a ideia é medo de deixar de viver algo imperdível. A gente não parece que quando a gente está doente, que a gente está sem tempo, as pessoas dizem assim, eu estou indo no cinema, eu estou indo em tal lugar, eu fui para os Estados Unidos, Não parece dar uma sensação assim, que eu estou perdendo alguma coisa? Muita gente está vivendo assim, isso produz ansiedade. Então nós estamos vivendo o hoje pensando que amanhã a gente pode perder alguma coisa. Amanhã não existe. Amanhã existe no calendário. Amanhã existe nas probabilidades da vida. Porque pode ser que não aconteça. Então eu fui acordado hoje cedo dizendo, não na devocional, mas umas enquetes que eu recebo de um jornal diário, o medo de perder, que gera a sensação de que fazer tudo com o medo de deixar de viver algo imperdível.
não é de perder algo, mas é de viver algo. Puxa, eu queria ter estado lá, queria ter participado daquilo. Lembre-se, a realidade nunca é tão legal quanto os stories fazem parecer. Sabe, os stories do Instagram, só tem coisa legal ali, né? A realidade não é essa, irmãos. A realidade é que nós vamos perder algumas coisas. A realidade é que nós vamos viver algumas coisas. A realidade é que talvez a gente não viva o que nós gostaríamos de viver, mas isso não significa que é o fim. E parece que hoje as pessoas se envolveram tanto com isso que viver o hoje não basta. Viver o hoje não basta. Estão sempre querendo projetar alguma coisa lá para frente, achando que pode ser que perca. Sabe, eu passei rapidamente no domingo, né? Nós fizemos uma viagem mais barata para os Estados Unidos, de ida e volta, porque a gente fez uma viagem com escala, né? Com escala é mais barato, só que aí você sofre um pouco mais. Na volta, o voo era de 12 horas, 4 até Bogotá, de Orlando a Bogotá, e 8 horas até o Brasil. Isso mesmo, né? É isso mesmo. E nós tivemos que ficar 12 horas no aeroporto de Bogotá. Quer dizer, foi 12 mais 12, 24, um dia inteiro viajando. Mas o problema, como eu disse no domingo, foi que nós recebemos uma comunicação de que havia possibilidade de nós não embarcarmos no voo das 7 horas da manhã, mas no voo das 4 horas da tarde. E aquilo gerou uma ansiedade no nosso coração que a gente ficou bravo, a gente ficou chateado, a gente ficou aborrecido, a gente ficou, né, pesaroso. Nossa, eu vou ficar aqui no aeroporto fazendo o quê? Né, com um gasto maior, né? Eu ainda falei assim, a gente poderia ter ido de escala e voltado num voo direto, né? Mas, na verdade, que estar lá parado ou estar em movimento viajando só ia adiantar o seguinte, o tempo de chegada. Né? Parece que às vezes nós queremos antecipar as coisas porque nós não vamos viver tudo aquilo que temos para viver. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém morre de véspera, a não ser que está saindo um tiroteio na rua, tu vai meter o peito lá, vai tomar bala na cara, né? No peito e na cara. Vai apostar corrida com um caminhão na rua e o cara vai passar em cima de você. Vai fazer racha, beber à noite e fazer um racha em São Paulo. Então você está antecipando alguma coisa que não deveria antecipar. Estamos vivendo dias com a sensação de que não vai dar tempo. Já viveu essa sensação ou tem vivido? Não dá tempo. Dá tempo, irmãos. Nós estamos vivendo uma correria tão louca, que tem dias que a gente fala assim, nossa, o dia passou que eu não vi passar o dia. E é como eu disse antes, e tem dia que você fala, nossa, não tem o que fazer. Olha para mim. Quando não tiver nada o que você fazer, anota aí, não faça nada. Quem te deu a obrigação de fazer alguma coisa? Quem foi? Quem foi que te deu a obrigação? Eu tenho que cuidar do mico-leão dourado. Você entende? A gente vive numa situação de que parece que a gente quer dar uma satisfação para todo mundo de que a gente está fazendo alguma coisa em todo instante, todo momento. Nem sempre. Nem sempre. A gente pensa assim, não vai dar tempo de fazer tudo. Eu tenho um ditado que eu já compartilhei com você, e eu falo isso há muitos anos. Se você tem um dia de 24 horas, anota isso aí na sua alma, no seu coração. Se você tem um dia de 24 horas e não está dando tempo, é porque você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer. Ponto. Alguém mandou, alguém te deu a tarefa, mas Deus não mandou você fazer. E se Ele não mandou você fazer, você está vivendo uma ansiedade, uma preocupação, ocupado previamente com alguma coisa que pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Porque Deus não mandou fazer. E se Deus não mandou fazer,
não tem garantia de que vai dar certo ou não. Nesse texto, Jesus nos exorta a viver a cada dia, ou seja, um dia de cada vez. Dá para viver um dia de cada vez? Hein? Sim ou não? Dá ou não? Tem alguém preocupado amanhã com amanhã que é sábado aqui? Não? Amanhã não, mas com segunda-feira? Com o dia 30 que está chegando? Então não dá para viver um dia de cada vez. Mas nós precisamos aprender a viver assim, um dia de cada vez. Por quê? Presta atenção. A gente fala assim, né? No dia 30 eu tenho que pagar tal coisa, não é assim? Eu estou com a metade do dinheiro, olha, já tem a metade. Eu estou sendo bom. Mas suponhamos que no dia 29, à meia-noite, você vai bater no hospital. Quem que vai pagar esse negócio? E aí você viveu uma crise antecipada por causa daquilo. Eu estou falando de pagamento, e é claro que a nossa preocupação, porque a gente tem assim, não, pastor, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, a gente gosta de pagar as coisas em dia. Eu sei disso, é verdade. Mas, às vezes, nós já temos algumas coisas já pontuadas para nós, mas nós vivemos uma expectativa, né? Tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue viver o dia que a gente tem para viver bem. Para viver bem. A pergunta é, como é que você tem vivido os seus dias? Nós vimos aqui no contexto, e você conhece esse texto há muito tempo, das Escrituras, Jesus falando sobre a ansiedade da vida, sobre a vida ansiosa, sobre as preocupações da vida. E a pergunta é, como é que você tem vivido os seus dias? Nós precisamos entender que nós precisamos viver com um dia de qualidade, mesmo no trabalho, mesmo na escola, mesmo nas coisas de casa. Ter um tempo para cuidar de cada coisa, porque tem coisas que você vai se envolver de manhã cedo, você vai queimar o seu dia inteirinho e você não vai resolver, e você vai deixar um monte de coisas que você poderia ter resolvido naquele dia para trás. O que está faltando? Você colocar o que é prioridade. E o que o texto diz que é prioridade na nossa vida? O que o texto diz que é prioridade? O reino. O reino é a vida operante, a vida do reino, na minha e na sua vida. Isso é prioridade para nós. E depois, as outras coisas. Diga. Não? Levantou a mão, não? A pergunta então é, como você tem vivido o seu dia e para quê? Para que você viveu hoje ou para quem? Pastor, eu fui trabalhar. Então, mas você viveu para o teu trabalho, viveu para o teu patrão, ou você viveu para você o dia do seu trabalho? Porque se a gente vai trabalhar em algo para alguém, a gente também tem que fazer parte disso, para que não seja enfadonho, não seja algo que desgaste a gente excessivamente. Você precisa ser parceiro do seu trabalho, do seu chefe, da unidade onde você tem a sua profissão sendo exercida, e não ser uma obrigação. Eu estou lá porque eu ganho bem, senão eu teria saído de lá há muito tempo. Você está fazendo errado, porque o seu dia vai ser mau, e você vai trazer tudo isso para dentro de casa. E às vezes nem traz para dentro de casa, mas traz para a sua própria vida. Então é para quê? E para quem são os seus dias? Para quem você está vivendo? Isso me preocupa, irmãos, porque nasceu mais um neto, né? Então, aí você vive para um, daqui a pouco você está vivendo para 2, e se o negócio ali não castrar o negócio, vai para 3, pode ir para 4, depois tem do outro lado também, e assim vai multiplicando, né? Então, para quem que nós estamos vivendo nossos dias? Sabe o que acontece? Pode chegar num tempo lá na frente, em que você pare a sua cabeça e põe a sua cabeça no lugar e diga assim, eu não vivi os meus dias felizes. Eu não vivi. Não é que não houve momentos de felicidade, mas olha, tudo que eu vivi foi em função dos outros. Parece bonito isso, mas não é. Ok?
parece muito bonito e romântico, parece até paternal ou maternal, mas não é. Você pode viver para a sua família, você pode viver para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e para os seus netos, você pode viver para os seus irmãos, mas você precisa ter o seu dia. Você precisa ter um dia bom para você, como pessoa, como ser humano. Sabe de uma coisa, irmãos? Preste muita atenção. Quando a gente é incrédulo, eu não sei as mulheres, hoje as mulheres fazem muita coisa, antigamente fazia muito, mas os homens iam jogar bola no sábado. Os homens tomavam uma cervejada, fazia churrasco na rua. Não estou falando de gente dos crentes, estou falando na vida que a gente tinha lá fora. E a gente até achava que a gente era feliz. Aí a gente aceita Cristo e a gente começa a viver uma vida de frustração. Não é porque a gente não bebe mais, porque a gente acha que não tem direito de ser feliz. Coisa doida isso, né? O que vão pensar de mim se ligarem lá na casa e o neto atender e falar: ó, meu avô está dormindo, o pastor está dormindo nessa hora. Não tem essa sensação de que alguém toca a sua campainha e você não pode aparecer lá com a marca do travesseiro assim na testa, porque alguém vai dizer: ó, estava dormindo. E por que não? E por que não? Sem dúvida alguma, uma das sensações mais aguçadas nesses últimos anos no coração humano foi a impotência na relação do amanhã. Veio a pandemia e a gente não sabia o que fazia amanhã. Todo dia tinha uma informação nova. Todo dia faça isso, não faça aquilo. Aquilo que não era para fazer, agora já pode fazer, mas você não pode fazer uma outra coisa. E assim vai. Nós saímos da pandemia e a gente continua tendo essa impotência com relação ao amanhã. O amanhã, para mim e para você, ele não existe, irmãos. Isso não significa que nós não temos que nos preparar para o amanhã, mas significa que isso está na mão de Deus. Como nós falamos no domingo, Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto a ciência estuda um método de cura total para a ansiedade, as Escrituras dizem que Deus quer tirar de dentro de nós a ansiedade. A ciência, você dopa a pessoa, você põe remédio nas pessoas e as pessoas ficam dependentes de drogas, mas elas não ficam curadas nem da depressão nem da ansiedade. E a proposta das Escrituras é que Deus retira de dentro de nós a ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que a Bíblia diz. Jesus está dizendo: olha, os passarinhos não se preocupam, os lírios do campo, as flores do campo não se preocupam. Por que é que nós temos que nos preocupar? E aí a gente fala: pastor, mas a vida é difícil, a gente tem que se preocupar. E a resposta, ou na verdade a fala de Jesus é: se Deus nos ama, se nós somos de maior valor para Deus e Ele cuida dos seres inferiores, de uma grandeza tão imensurável, será que Deus não cuidaria de nós? E ele, aqui na versão da NVT diz assim: gente de pequena fé. É claro que Deus vai cuidar de nós. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a se livrar da ansiedade. Eu sei que, humanamente falando, é difícil, porque nós somos levados a nos preocupar, mas é possível. Em Bogotá, nós chegamos lá e nós arrumamos um lugar para dormir, né? Tinha que arrumar um lugar para dormir no aeroporto, né? E o medo de não sair de lá às 7 horas da manhã e sair às 4 da tarde, tinha tomado conta da gente. Nós arrumamos um lugar para dormir, eu fui lá tentar dormir um pouco e falei: Senhor, eu não vou me preocupar mais com isso não, porque não vou ficar doido aqui. E não vale a pena, porque se eu realmente for embarcar às 4 da tarde do outro dia,
O que adianta eu ficar preocupado a noite toda e não dormir? Eu quero dormir, e eu dormi. Não dormi um sono direto, mas eu dormi. Eu acho que a lição maior é essa, da gente falar, ó, Senhor, aquilo lá vai acontecer na segunda, ou na quarta, ou no final desse mês, mas eu quero que o Senhor me livre disso. Eu não tenho físico, não tenho a mente para ficar sadia, para ficar me preocupando com isso, com tanta outra coisa para resolver ao meu redor. Ansiedade é preocupação com aquilo que ainda está para acontecer. Aconteceu, tem um monte de coisa para resolver, então já aconteceu. Mas se não aconteceu, é ansiedade, é preocupação com a vida, preocupação com o amanhã. Antes de enfrentar uma situação que poderá ser perigosa ou difícil, é natural ficar ansioso. Então você já sabe, apareceu alguma coisa de repente, vai gerar ansiedade. Em todo o mundo, sim ou não? Sim. Uns mais, outros menos. Todos nós temos graus de ansiedade, ok? No entanto, não é bom ficar dominado por ela. E se a gente ficar dominado por ela, ela vai causar algumas coisas em você que eu quero compartilhar com você. Primeiro, causa sofrimento desnecessário. Você vai ficar preocupado, ansioso, e pode ser que aquilo se resolva naturalmente. Os médicos dizem que quando você tem uma infecção intestinal, você precisa deixar ela sair, não é isso? Antigamente dava logo remédio para cortar a diarreia da criança, né? Dá uma diarreia aí, tá, dá um remédio para cortar. Por quê? Porque aquela bactéria precisa sair. E é mais ou menos isso. A ansiedade, ela vem e vai gerando essa vontade de você resolver aquilo que não é para resolver naquele instante. Deixa. E quando você se mete a ficar preocupado antes, gera sofrimento. Por quê? Porque não chegou o momento certo ainda de resolver. Então, todos nós ficamos nervosos lá no voo, todos nós ficamos chateados. Amanheceu o dia, eu falei para o meu sobrinho, quando as mulheres da aviação encostar no balcão, nós vamos chegar lá primeirão. E se elas falarem para nós assim, não, seu voo está para as 4 horas, a gente quebra tudo. A gente faz um barraco brasileiro aqui em Bogotá, legal. Vai falar, não, nós pagamos essa passagem em dezembro, nós temos direito, nós queremos ir nesse voo. Eu estava preocupado naquilo que ainda tinha que Deus ia resolver, eu já tinha orado. As mulheres chegaram e eu já fui para lá. Esperei chegar umas 3, 4 pessoas lá do voo, foram lá e eu já cheguei lá com meus bilhetes. A mulher olhou para minha cara e falou, o que o senhor quer? Aí eu falei, eu quero saber se está tudo certo com o voo. Não, está tudo certo. Eu falei, não, eu quero ver se eu estou escalado nesse voo. Ela olhou, teclou lá no computador e falou, não, está tudo certo com o voo e vocês estão escalados para o voo das 7. Sofremos à toa. Então, quando a gente tira a soberania de Deus, o controle, porque Deus, vai que Deus ia derrubar aquele avião e não queria que eu estivesse lá dentro. E eu quero ir naquele voo. Eu tenho que ir nesse voo. Está entendendo o negócio? Nós chegamos com 3 horas em Orlando, no aeroporto de Orlando, antecipado 3 horas. 3 horas para fazer. Já tínhamos feito o check-in online, para despachar as malas. Deu tudo errado, nós perdemos o voo e era 3 horas, nós fomos no voo das 3h50. E foi Deus que nos colocou no voo das 3h50. Por quê? Não sei, mas nós viemos no voo das 3h50. Porque nós íamos esperar 1 hora a mais se nós tivéssemos ido às 3 horas. Vocês entendem um negócio desse? Então, não sabemos o que vai acontecer. Ansiedade é isso. Poderá não ser tão mal assim, pode não ser tão mal assim. Não vale a pena ficar sofrendo antes de uma coisa ruim acontecer. Deixa acontecer. Será que vai acontecer? Não é assim, ansiedade? Segundo, a ansiedade, ela distorce a realidade. O que é isso? Quem está ansioso demais não consegue pensar direito e tem dificuldade de tomar decisões.
Às vezes a ansiedade tira de nós o poder de decidir, de resolver definitivamente aquilo. A gente fica tão preocupado, tão ansioso, que a saída está aqui, ó. A saída está aqui, mas a gente só enxerga aquilo lá. Já aconteceu isso com alguém aqui? Tem um negócio para resolver, está na sua mão, mas você está tão ansioso que você não enxerga. Aí alguém fala para você assim, ó, está aqui o negócio. Ah, não vi. Sabe chave perdida dentro de casa? Eu sei que não tem na sua casa, não é só lá em casa que acontece isso. E aí você sobe, você pega a chave, vai no carro, põe tudo que você tem que colocar no carro, volta e põe a chave em cima do rack da sala. E volta lá, vai no quarto, volta no carro, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Você olha a chave no rack, mas não vê a chave. Você vai. Aí eu falo, Alessandro, onde que tu botou a chave? É assim lá também, irmã Rose. Tu tirou a chave daqui agora. Aí a Alessandra desce e a chave está lá em cima do rack lá. Então é isso, ó, distorce a realidade. A gente não consegue ver, irmãos. Eu sei que não acontece isso lá na sua casa não, mas lá em casa acontece demais. Demais. É impressionante. Então, se primeiro lugar causa sofrimento, segundo, distorce a realidade, você não consegue ver o negócio. Não consegue ver o negócio. Terceiro, impede de seguir os planos de Deus, irmãos. Aquilo que é do futuro não cabe a você. Não cabe a você. Não cabe a você, não cabe a mim. É hoje. Malemar alguma coisa que você planejou para amanhã. Mas isso é assim, ó, Senhor, se amanhã as tuas misericórdias se renovarem, eu vou fazer. Tiago, capítulo 4, diz assim, que as pessoas dizem assim, eu vou fazer isso e aquilo outro. Mas que a gente tem que dizer, se Deus quiser. Se Deus quiser. A ansiedade é para a gente lidar assim as coisas futuras. Se Deus quiser. Se Deus prover o dia de amanhã, eu farei isso e aquilo. A ansiedade torna a pessoa relutante em fazer o que Deus quer, porque acha que não vai correr bem e não se sente segura. Alguém abre para mim aí Lucas 12, 29 até o 31. Lucas 12, 29 a 31. Rapidinho, para a gente ceiar. Mateus, Marcos, Lucas 12, 29. É o mesmo texto. Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas seu Pai já sabe o que vocês precisam. Busque acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão dadas. Então, a ansiedade impede da gente seguir o plano de Deus. Porque às vezes você planeja alguma coisa que Deus não quer que você faça naquele dia. É para outro dia. Lembra que eu contei no caso do domingo aqui que eu não quis ir no parque, não é? Se eu fosse ao parque, Deus não teria falado comigo. Eles ficaram bravos comigo porque eles queriam que eu fosse no parque. Mas eu estava com dor, eu queria descansar. E eu queria andar ali na região ao redor, como eu falei para vocês. Se eu tivesse ido, eu teria perdido a oportunidade de ver aquela cena que eu vi. Uma cena triste, mas Deus falou no meu coração. Então, a ansiedade, ela nos impede de seguir os planos de Deus. Torne-se mais sensível. E por fim, ela enfraquece a fé, irmãos. Quando você está ansioso e ansiosa, sabe o que você está dizendo? Olha para mim. Deus não pode resolver. É isso que a gente diz para Deus. Senhor, o Senhor não pode resolver. Eu sei que a sua intenção não é essa. Mas é isso que nós estamos dizendo no mundo espiritual. A ansiedade tira nossos pensamentos de Deus e suas promessas.
podemos acabar acreditando mais em nossos medos, em nossos métodos e em nossas saídas do que nas verdades de Deus. Eu vou resolver. Normalmente é assim, a ansiedade é, eu entreguei para Deus, Deus não fez nada até agora, e eu vou resolver. E aí você resolve, e você quebra a cara, quebra literalmente a cara. Você pode contar todas as suas preocupações a Deus e confiar que Ele vai lhe ajudar. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, eu vou ler para você. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A ansiedade tira a paz, irmãos. Nós somos filhos da paz, filhos do príncipe da paz, irmãos do príncipe da paz. Nós precisamos ter paz dentro do nosso coração todos os dias, porque os dias são difíceis mesmo. Se a gente deixar se envolver com o trânsito todo dia, né, Reginaldo? A vontade que você tem é de voltar para casa louco. Louco. Não vou dizer nem que alguém fechou você. É gente mole mesmo. Mole, o cara não anda no trânsito, né? Parece até pastor. Pastor é assim, ruim de roda. E aí a gente quer brigar. Então, isso enfraquece a fé. Porque a gente deixa de acreditar que Deus pode. Entregue, dê a sua ansiedade para Deus. Tem um cântico que diz assim, vou levar meus problemas para Deus, não é isso? É ou não é? Vou levar meus problemas a Deus, não é isso? Leve suas ansiedades. Os problemas já estão aí, precisa resolver. Mas leve as suas ansiedades para Deus. Porque a ansiedade está fazendo mais mal do que problema. O problema já está. Ou você resolve, ou você não resolve. Na sua oração, apenas diga assim, Senhor, toma em tuas mãos a minha vida. Toma toda a minha ansiedade. Eu dou o controle da minha vida ao Senhor. É difícil, irmãos. Difícil, mas é possível. 1 Pedro 5,7 diz assim, eu escolho hoje confiar no cuidado de Deus. 1 Pedro 5,7. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Amém, queridos? Você crê nisso? Olha, está sendo registrado na eternidade. Entregue seus problemas a Deus, confie nele, entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e o mais ele fará. Amém, queridos? Se a ansiedade chegar, entrega ela ao Senhor, faz um desencapetamento total da ansiedade, põe na mão de Deus, tá certo? Senhor, eu não quero esse demônio na minha vida, tá certo? Tem demônio do Exu Caveira, do Preto Velho, da Pombagira, tem um monte de demônio por aí, mas o demônio da ansiedade, você fala, Senhor, eu não quero esse demônio na minha vida, tá certo? Não quero viver com ele, ele não me pertence, tá certo? Porque ele me faz mal, ele diminui a tua soberania na minha vida e eu não consigo viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Convidar irmão Nilton e irmã Rose que venham aqui me ajudar a servir a ceia nessa noite. Ceia do Senhor. Você se prepara aí. A equipe vai nos ajudar, ministrando ao seu coração. O momento de ceia é um momento muito interessante, irmãos, porque às vezes
a gente discutiu em casa, brigou, um dia não foi muito legal e a gente fala assim, eu não vou participar da ceia. Mas, na verdade, ninguém deve se abster da ceia. Todos nós precisamos participar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Então eu me examino, aí eu errei, eu briguei com a Alessandra, eu bati nela, dei uma surra nela nessa noite. Mas ela não está aqui hoje e tal, então eu peço perdão a Deus e eu chego em casa, me reconcilio com a minha irmã, tá certo? Mas não, eu briguei com o Nilton essa noite, sentei aqui na direita primeiro, agora que ele chegou mais perto de mim ali e tal. Mas a Bíblia diz que nós devemos de comer o pão. Quem é que está desobrigado a não tomar a ceia? O morto. Morreu, não vai tomar ceia. Nem ele não morre, não vai tomar no céu. Só quando a gente chegar lá é que ele vai, quando Jesus voltar e levar todo mundo, que ele vai ficar esperando todo mundo. A festa é uma só. Quem está desobrigado são aqueles que não são batizados biblicamente, aqueles que não desceram as águas, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que ainda não desceram as águas, aqueles que não professaram a sua fé em Jesus Cristo e que não têm plena consciência de sua condição diante de Deus. Esses não devem participar da ceia do Senhor. Mas nós, que já fomos comprados por alto preço, nós não devemos não devemos deixar de ceiar. Aliás, não podemos deixar de ceiar, porque é a comunhão no corpo de Cristo, ok? Então eu gostaria que nesse instante, antes de distribuir os elementos, que você fechasse seus olhos. Talvez você precise pedir perdão a Deus por alguma coisa. Senhor, me perdoa, e eu errei. Se você não pediu perdão a alguém que não está aqui, fala, Senhor, me perdoa, eu briguei com meu irmão. Se está aqui, manda aí, vai até ele. A Bíblia diz assim, vai tu até o teu irmão, se reconcilia com ele. Depois acerta as conversas, mas é importante que a gente leve isso muito a sério, porque a própria Bíblia diz que quando a gente come do pão e bebe do cálice indignamente, a gente é réu. Réu é condenado. É aquele que foi julgado e condenado. Então, acerte os ponteiros da sua vida, porque esse é um momento tão significativo. Não há poder nenhum no pão, não há poder nenhum no vinho ou no suco de uva. Esse momento é um momento que nos leva ao Calvário novamente, a nos lembrarmos da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que deu a vida. Nós cantamos aqui, onde está a morte? O Rei ressuscitou, aleluia. Ela foi derrotada lá na cruz do Calvário. Então esse momento de ceia é um momento que nos reporta aquele momento em que Jesus entrega a sua vida por nós. Nós não vamos receber uma graça especial, nós não vamos receber uma bênção especial, não, é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Vamos repetir isso? Fazer isto em memória de mim. Nós estamos aqui nessa sexta-feira de junho, fria, relembrando do amor de Deus em Cristo Jesus, pela minha vida e pela sua vida. Falamos de ansiedade. Você pode imaginar o quanto Jesus estava ansioso naquela noite da cruz, ao ponto, diz as Escrituras, de os seus poros abrirem, tanto que ele suou gotas de sangue. Os vasos dilataram tanto que os seus lugares ali onde saiu o pelinho do braço, do rosto, o sangue escapou por ali. O homem Jesus. Mas ele sabia de tudo que vinha pela frente. Ele não deixou que a ansiedade daquele tempo, que ainda iria acontecer, pudesse tomar conta da obra da vida dele. E em vários momentos ele vai dizer, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Não permitiu que nem o diabo, nem ninguém pudesse produzir ansiedade, a não ser no tempo certo, em que a morte nunca lhe havia batido a porta, porque ele era um ser eterno, o próprio Deus. Pela primeira vez um Deus se submeteria a morrer
para ressuscitar por mim e por você. Seria natural então que a figura humana de Jesus tivesse ansiedade por aquele momento. Mas a Bíblia diz que ele diz ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu. Vamos dizer isso? Senhor, que seja a tua vontade e não a minha vontade. Amém, amém. Vamos ceiar, irmãos. Irmã Rose e o irmão Nilton vão começar lá do o pão e o vinho até aqui na frente. Se você é biblicamente batizado, você pegue do pão, pegue do vinho e fique de pé, tá certo? Depois, esperando o momento para a gente confraternizar. Pode ir, querido. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Alguém que não tenha recebido do pão ou do cálice? Quem falou que a gente não pode cear na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, olha que coisa boa. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos repetir isso? Façam isto em memória de mim. Comamos juntos do pão. O texto diz que da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Vamos repetir? Façam isto em memória de mim. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. A Bíblia diz que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz por amor a mim e por amor a você. Todo o sangue, não podia ser uma parte do sangue. De todas as coisas que Jesus poderia, de tantas outras coisas que Jesus poderia morrer, Jesus morreu porque o seu corpo, no seu corpo não havia mais nenhuma gota de sangue. O sacrifício perfeito exigia também que todo o sangue do Cordeiro fosse derramado, para que pudesse cobrir multidão de pecados. O derramamento de sangue, do sangue do Cordeiro,
nos conecta com o Pai. É uma ligação vertical, mas também é uma ligação, uma conexão horizontal entre nós. E isso mostra que nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Então vamos trocar os nossos cálices, simbolizando a nossa comunhão no corpo de Cristo. Tomemos juntos o cálice do Senhor. Nós estamos encerrando o culto dessa noite. Enquanto, pode se colocar em pé, nós vamos terminar adorando ao Senhor. Mas nós não podemos sair daqui, você não pode sair daqui nessa noite sem a oportunidade de tomar uma decisão para a sua vida ao lado de Jesus. Então, enquanto a igreja está em oração, eu quero ofertar para você a possibilidade de você entregar a sua vida a Cristo nessa noite. Em primeiro lugar, isso. Pastor, eu entendo, eu compreendo bem a minha vida e há muitas coisas que eu preciso acertar, mas eu não tenho conseguido acertar. Eu gostaria muito de acertar a minha vida toda antes de entregar a minha vida a Jesus. Deixa eu dizer para você, não vai acontecer isso nunca. Porque milagre quem faz é Deus, nenhum ser humano é capaz de fazer. E nem você, nem eu, nem tampouco eu temos força para vencer algumas coisas da nossa vida, somente Jesus pode fazer isso. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero estender a destra da comunhão dessa igreja nessa noite, fazendo esse convite a você de entregar a sua vida a Cristo. Você que está aqui entre nós, veio a convite de alguém ou já é conhecido da igreja, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você, enquanto a igreja está em oração, para você erguer a sua mão e falar: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida definitivamente. Há tantas coisas a acertar, mas eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinho sem a ajuda de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que de livre e espontânea vontade gostaria de tomar essa decisão ao lado de Jesus, entregando a sua vida a Ele, vivendo por Ele e morrendo por Ele, que é o maior desafio da nossa vida. Há alguém entre nós apenas com um sinal: pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus alguma outra vez, mas eu não sou batizado, eu não participo da ceia do Senhor, eu tenho também coisas a acertar na minha vida, ou eu estou desviado, desviada, e eu quero hoje, eu entendo hoje que eu preciso me reconciliar com Jesus. Há alguém? Quero estender também a destra da comunhão dessa igreja, para que você possa se reconciliar com Cristo, reconciliar-se com a igreja, acertar os ponteiros da sua vida, se batizar, se for o caso, para que você possa participar de um momento tão festivo, alegre, que é da ceia do Senhor. Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão de livre e espontânea vontade? Decisão de se reconciliar com Deus, de entregar a sua vida a Jesus, de se batizar na igreja. Alguém entre nós que gostaria de fazer isso? Esse é o momento, querido, querida. Esse é o momento que Deus está dando a você a oportunidade. Lembre-se que as coisas do amanhã pertencem a Deus, porque pode ser que amanhã não aconteça, e se acontecer, estará na mão de Deus também. Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Nós estamos aqui na casa do Pai, entre irmãos. Então não tenha vergonha, não tenha medo, não se sinta constrangido. Aqui é uma grande família, uma grande confusão santa, mas uma grande família. Há alguém entre nós? Desse Espírito, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, a Bíblia diz que se Deus está falando ao seu coração, se hoje o Espírito de Deus está falando ao seu coração, não deixa para amanhã, dê uma resposta. Há alguém entre nós, em nome de Jesus? Quero só conhecer você e orar por você, mais nada. Senão nós vamos terminar o culto nessa noite adorando ao Senhor. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai querido, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Obrigado porque Jesus venceu a morte. E quando Ele venceu a morte, Senhor, houve um grito no mundo espiritual de que aqueles que estivessem firmados nele, lavados no sangue do Cordeiro, remidos pelo sangue do Cordeiro,
venceriam a morte e viveriam para sempre contigo, meu Pai. Nós queremos glorificar o Senhor. Glorificamos pela vida de Jesus, por sua morte em nosso favor e pela sua ressurreição, também nos dando a imagem daquilo que nos espera no futuro. Um dia glorioso, que dia glorioso há de ser, quando nas nuvens nos encontrarmos com o teu Filho, Senhor, ou se Ele nos convocar para perto dEle. Estaremos para sempre contigo, porque a nossa fé, a nossa garantia não está naquilo que podemos fazer ou deixamos de fazer, mas está no Rei da Glória, no Senhor da vida, que é Jesus Cristo, teu Filho. Recebe o culto dessa noite, em ação de graças, na celebração da gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez durante a semana, fez durante esse dia, e ainda há de fazer até o fim desse dia, nessa noite. E se amanhã o Senhor nos der o dom da vida, nós queremos desde cedo celebrar as tuas misericórdias, porque elas se renovarão mais uma vez nas nossas vidas. Que o amor de Deus, imensurável amor, revelado na cruz do Calvário, a graça imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce presença consoladora, acompanhante do Espírito Santo, seja sobre nós, CBP, Comunidade Batista do Pimentas, sobre as igrejas aqui em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil e em todo o mundo, e sobre o Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Dê um abraço aí do seu irmão, um cheiro grande, que Deus te abençoe. Vamos adorar, vamos terminar adorando o Senhor. Quebrantado, o seu amor.
trair.